Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Vamos ler do verso 23 ao 35. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, do 23 ao 35. Portanto, disse Jesus, não é? Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Está sendo feita uma conversão aqui com respeito à sua unidade aí. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida ele havia perdoado, e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso eu não devia ter misericórdia de seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, também meu Pai Celestial, disse Jesus, fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Meus amados irmãos e irmãs, hoje é dia de Páscoa. Hoje é dia de comemorar a ressurreição do Senhor Jesus. Amém. Hoje é dia de perdão, de libertação. Hoje é dia de renovação.
pessoas pelo mundo todo estão comemorando este dia. No entanto, alguns não sabem nem mesmo o que estão comemorando. Alguns reduzem esse dia a uma lembrança de renovação, a uma lembrança de esperança. E eu digo que é uma redução, porque mesmo essa pregação é uma redução, porque nós não conseguimos falar da profundidade que Jesus Cristo fez. Quanto maior a redução de esquecê-lo e deixar somente uma mensagem, água com açúcar, de votos de paz, de esperança e de renovação. Hoje é dia de comemorarmos a Páscoa. Alguém pode dizer, não, mas a Páscoa tem um dia certo, tem ano que cai no dia certo, tem ano que não cai no dia certo. Para comemorar a Páscoa verdadeiramente, nós teremos que ver se o nosso calendário gregoriano, nesse ano, está coincidindo com o calendário judaico. Mas eu digo, meus irmãos, que para quem passou por Jesus, e a Páscoa significa passagem, para quem passou por esse encontro pessoal, assim como é Natal todos os dias, também é Páscoa todos os dias. Perdoando, assim como nós já dissemos há 2 semanas atrás, como a cruz ainda perdura, o que aconteceu na cruz foi algo completo. Completo no sentido de ser válido para pessoas do passado, para pessoas do presente e para pessoas do futuro. Não do passado até a morte de Jesus, mas no passado até antes da morte de Jesus. Porque Ele fez uma vez por todas a esperança, a libertação, o reencontro, a reconciliação com Deus através da cruz para pessoas de todas as épocas. E essa é uma consequência da Páscoa. O poder da cruz continua. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a cruz não teria valor. Nós temos aqui a história conhecida como a parábola do devedor incompassivo. A palavra do credor incompassivo. Jesus conta uma parábola. Uma parábola é uma história fictícia para transmitir verdades. Você não pode pegar uma parábola e validar todos os detalhes, mas o ensino central. E o ensino central é que o rei de um certo reino vem, encontra os seus servos a quem ele havia deixado responsáveis por cuidar de suas coisas, e ele encontra os seus servos e vai prestar suas contas. E entre eles havia um que desperdiçou grande soma. E
você diz assim, nossa, mas este senhor era muito mau. Porque por causa da dívida, ele queria jogar a família inteira na cadeia e ele queria vender tudo que aquele homem possuía para recuperar um pouco do seu dinheiro. Ele era muito ruim, mas, na verdade, com grande benevolência, com grande paciência, escutou o clamor daquele homem, pai de família, e perdoou a imensa dívida. Aquele saiu da frente do seu senhor, encontrou um conservo, ou seja, alguém que estava abaixo dele, que trabalhava para ele. Ele, como administrador maior, não cuidou das coisas do seu senhor. E aquele que era menor, o que ele queria? Fizesse diferente? Ele aprendeu, ele viu o seu encarregado dar a ele o perfeito exemplo do que não se deveria fazer. E ele seguiu aquele exemplo, ficou devendo, mas muito menos. E aí usou do mesmo rigor que o seu senhor falou que ia fazer com ele, mas o perdoou. Ele não perdoou, jogou o seu conservo com aquela dívida muito menor, com a sua família, seus bens, executou toda a dívida e cadeia. Esse é o ensino central. E eu queria dizer para você que quando Jesus conta essa parábola, ele não está indo longe das leis civis de Israel. Porque as leis civis de Israel previam esse tipo de execução de dívidas. Se a pessoa não tinha dinheiro para pagar suas dívidas, o devedor poderia se tornar um escravo e pagar a sua dívida com trabalho por X anos, ou poderia dar um de seus filhos ou dois de seus filhos para que trabalhassem como escravos tantos anos para pagar a sua dívida. Era uma coisa prevista. Pagava-se com trabalho. É claro que no meio do povo de Israel, a lei dizia que é para trabalhar como escravo, ou seja, não é para receber salário, mas não era para ser tratado como escravo. Deveria ser tratado como unidade. Deveria ser tratado recebendo o que necessitava para... Trabalharia sem ganhar salário, mas não seria oprimido, castigado, porque era irmão do povo de Israel. Este homem, este devedor incompassível, esse credor incompassível, ele é uma figura da pessoa que diz que passou por Jesus Cristo, diz que comemora a Páscoa, diz que comemora o Natal, diz que guarda a fé em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, mas fala só da boca para fora. Na verdade, nega o Senhor com os seus atos. É uma figura daqueles que dizem que estão em Jesus, mas se entregam pelos seus atos. Não está sofrendo as consequências da Páscoa. Sofrendo no bom sentido. Não está usufruindo, não está vivendo, não está recebendo benefícios das consequências
da Páscoa. Que maior comemoração existe do que viver as consequências da Páscoa? Eu fui liberto. Vou tratar com compaixão aqueles que me devem. Eu fui perdoado. Vou perdoar aqueles que me têm ofendido. No livro de Levítico, no capítulo 25, do verso 8 ao 13, nós encontramos a prefiguração da consequência da Páscoa. A consequência da Páscoa se chama no Velho Testamento, na figura do Velho Testamento, jubileu. Jubileu é a prefiguração das consequências da Páscoa no Velho Testamento. Era a maneira que Deus queria mostrar o que iria acontecer em Cristo. Capítulo 25 de Levíticos, do verso 8 ao 13, diz assim: contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar a seu próprio clã, a sua própria família. O 50º ano será um jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês e deverão mantê-lo santo. Comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Ano de liberdade. No verso 10, consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Depois do no dia da expiação. Expiação é perdão dos pecados. Toque a trombeta. Chegou o ano do jubileu. 7 anos sabáticos se passaram. 49 anos. Agora, o ano 50 é o ano do jubileu. Queridos, isso era uma prefiguração das consequências da Páscoa. A Páscoa, passagem do povo de Israel da escravidão do Egito para a liberdade dos filhos de Deus. O jubileu, tempo de libertação das dívidas. Deus diz assim, se você continuar lendo o capítulo, ele diz assim, olha, a terra não é de vocês, é minha.
Vocês são arrendatários. Eu estou andando junto com vocês. Estou dando a terra para vocês. Vou abençoá-los. Agora, quando chegar o ano 50, vocês fizeram negócios com a terra, mas pense o seguinte, se a terra não é de vocês, eu estou dando a terra para vocês, como é que vocês vão vender a terra? Tudo é arrendamento. Porque eu dei a terra, diz o Senhor, e a terra foi dividida para cada uma das 11 tribos e meia. Você não entendeu? Vai ver. A terra foi dividida pelas tribos. Se alguém estava em necessidade, fazia um negócio com o seu terreno, e se o seu terreno valia X, precisaria ver daqui quantos anos é o ano do jubileu. O ano do jubileu está perto, baixa o preço da terra. Porque quando chegar o ano do jubileu, você vai receber a sua terra de volta e as suas dívidas serão canceladas. Se tiver alguém preso lá por causa das suas dívidas, se tiver alguém feito escravo por causa das suas dívidas, e se alguém for escravo, não o trate como escravo, mas por causa das suas dívidas, quando chegar o ano do jubileu, cancelam-se as dívidas. Acabam-se as dívidas. Todo mundo está livre, sem dever dinheiro nenhum. Volta para a terra que era dos seus ancestrais. Isso prefigurava as consequências da Páscoa de Jesus Cristo. Isaías profetizou o ano do jubileu no capítulo 61. E em Lucas, no capítulo 4, do verso 14 ao 21, nós lemos o seguinte: Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito o seguinte, capítulo 61 da nossa Bíblia. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje, se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Jesus é quem vem anunciar os efeitos da Páscoa, o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, o tempo do favor do Senhor.
todos os cativos, oprimidos, serão libertos. Paulo, o apóstolo, em Colossenses 2, versículo 13, 14 e 15 diz: vocês, Colossenses, estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o escrito de dívida, o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Jesus pegou o nosso escrito de dívida, o documento que registrava as acusações contra nós, e nos libertou, porque ele pegou aquele escrito de dívida, rasgou aquele escrito de dívida, pagando ele a dívida como um resgatador, que era a pessoa no ano do jubileu, ou até mesmo antes do ano do jubileu, que iria lá resgatar as terras da família que estava perdida em dívidas e em situações desagradáveis, na pobreza. Jesus, como resgatador, veio e pegou a nossa dívida, rasgou e pregou na cruz, tirando toda a autoridade dos governantes das regiões espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Meus irmãos e irmãs, nós queremos comemorar a Páscoa. Então vamos viver as consequências da Páscoa. Fomos perdoados, vamos perdoar. Fomos resgatados, vamos sair para resgatar. Fomos socorridos, vamos sair para socorrer. Mas eu quero insistir, fomos perdoados, vamos perdoar também. Como nós diremos que estamos em Cristo, se as nossas obras não confirmam aquilo que nós falamos. E agora eu quero falar, abrindo um parênteses, ser bem direto, bem específico. Um parênteses. Há muitas maneiras de perdoar, mas se você tem na sua família, se você que está assistindo tem na sua família irmãos e irmãs que te prejudicaram, se você tem na sua família pai e mãe que te magoaram, se você tem na sua família filhos e filhas que de uma maneira ingrata não honraram o pai e a mãe, se você tem na sua família alguma situação
de falta de perdão, de raiz de amargura, viva a consequência da Páscoa. Viva a consequência de ter passado com Jesus. E perdoe. Perdoe. Tire o seu irmão, a sua irmã, daquela prisão de gelo que você colocou ele. Tire o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, daquela prisão de isolamento, de cancelamento, a que você os condenou por causa de alguma dívida, de alguma ofensa. Se você já passou por Jesus Cristo, viva as consequências da Páscoa e seja livre. Seja livre. Seja livre e liberte em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela oferta maior, perfeita, única, necessária pelos nossos pecados, teu Filho Jesus Cristo. Espírito Santo, obrigado pelo poder que o tirou da morte. Obrigado pelo poder que o sustentou na provação. Obrigado, Espírito Santo. Jesus Cristo, aquele que esteve morto, mas ressuscitou, que foi cordeiro e hoje é leão. Jesus Cristo, nós te exaltamos. Nós te exaltamos. E para ti queremos viver todas as consequências dessa Páscoa maravilhosa, de sermos livres para libertar. Em nome de Jesus. Abençoa com o poder do Espírito Santo para que haja perdão, para que haja reconciliação, para que haja paz. Em nome de